Introdução. Deixe-me ser direto. As mulheres não são tão misteriosas quanto as pessoas imaginam. Quando você realmente entende a psicologia por trás de suas ações, emoções e desejos, algo poderoso acontece. Você percebe que fazer uma mulher ficar profundamente obcecada por você não tem nada a ver com aparência, dinheiro ou ser o cara legal. Tem a ver com entender como a mente dela funciona. E neste vídeo é exatamente isso que vou explicar. Bem-vindos de volta ao canal, rapazes! Hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais controversos e reveladores do namoro moderno: como usar a psicologia feminina para fazer quase qualquer mulher ficar obcecada por você. Não apenas te perseguir, não apenas gostar de você, nem mesmo simplesmente se apaixonar por você. Estou falando de obsessão, aquela que te mantém vivendo de graça nos pensamentos dela, dia e noite, aquela que inverte a dinâmica e coloca você no controle. Deixe-me ser claro antes de prosseguirmos. Isso não é manipulação, isso é consciência. Trata-se de compreender os gatilhos psicológicos sutis que a maioria dos homens ignora e que as mulheres raramente admitem existir. Por quê? Porque eles atuam no nível subconsciente. Ela pode não perceber porque se sente atraída por você, mas você perceberá. O que você está prestes a aprender são 10 mudanças psicológicas que acessam diretamente a estrutura emocional de uma mulher. Não são cantadas baratas ou truques baratos. São padrões de comportamento, sinais emocionais e ajustes de mentalidade que acionam uma chave no cérebro dela. E uma vez que essa chave é acionada, ela não consegue mais te ignorar. Ela começa a te desejar, a te valorizar, até mesmo a te idealizar. A maioria dos homens passa a vida correndo atrás de mulheres que mal os notam. Depois deste vídeo, você não será um desses homens. Você entenderá o que realmente cria obsessão e, mais importante, como acioná-la naturalmente. Então, preste atenção, porque uma vez que você internalizar esses princípios, nunca mais verá as mulheres, ou a si mesmo, da mesma maneira. 1. Ignore a aparência dela. Elogie a mente dela. A maioria dos homens comete o mesmo erro. Eles conhecem uma mulher atraente e imediatamente dizem algo como: "Você é linda" ou "Você é a mulher mais bonita que eu já vi". Parece educado, parece lisonjeiro, mas se o seu objetivo é se destacar, isso acaba sendo contraproducente. A realidade é a seguinte: mulheres bonitas ouvem elogios sobre sua aparência o tempo todo, tanto que acabam não prestando mais atenção. Quando você começa falando da aparência dela, você se mistura instantaneamente com todos os outros caras, alimentando o ego dela. Ela já sabe que é atraente. Você está apenas confirmando o que ela ouve o dia todo. Se você quer que ela pense em você, muito tempo depois que você for embora, faça o oposto. Ignore a beleza dela e, em vez disso, reconheça a inteligência, a perspectiva ou a perspicácia dela. As mulheres raramente são reconhecidas por quem são, além da aparência. A maioria dos homens está tão distraída com a aparência que não percebe o quão inteligente, atenciosa ou perspicaz uma mulher realmente é. É aí que reside a sua vantagem. Se ela fizer um comentário interessante sobre um livro, uma ideia de negócio ou relacionamentos, olhe-a nos olhos e diga algo como: "Não é assim que a maioria das pessoas pensa. Você percebe coisas que os outros não percebem." Esse tipo de elogio atinge a essência dela. Mostra que você enxerga algo mais profundo, e isso tem um impacto diferente. No momento em que você para de admirar a aparência dela e começa a interagir com a mente dela, a curiosidade dela se volta para você. De repente, ela está buscando sua aprovação. Isso cria o que os psicólogos chamam de inversão de valores. Em vez de você se sentir sortudo por estar ali, ela começa a se sentir sortuda por você tê-la notado de uma forma significativa. Essa mudança é poderosa. Você se torna um desafio, não apenas mais um admirador. E aqui está o ponto crucial. Quanto menos você falar sobre a aparência dela, mais impacto suas palavras terão quando você finalmente falar sobre isso. Um simples
Aliás, você é deslumbrante. Depois de uma conexão emocional, terá um impacto 10 vezes maior. Resumindo, não alimente a parte dela que todos já veem. Alimente a parte que ela esconde. É aí que a obsessão começa. 2. Recue quando ela se aproximar. Essa tática bagunça as emoções da mulher de uma forma que ela não vai entender conscientemente. Quando uma mulher começa a demonstrar mais interesse, mandando mais mensagens, ligando mais, se aproximando, a maioria dos homens entra em pânico. Eles pensam: eu a conquistei, preciso corresponder à energia dela para não perdê-la. Então, eles investem demais. Essa é exatamente a atitude errada. As mulheres não se apaixonam por homens que estão sempre disponíveis. Elas se apaixonam por homens que criam tensão emocional. E a maneira mais eficaz de fazer isso é recuando um pouco quando ela se aproxima. Não se trata de desaparecer sem dar explicações. Não se trata de joguinhos. Apenas de ser um pouco menos disponível do que ela espera. Essa pequena pausa, a resposta atrasada, o ritmo mais calmo, o momento de silêncio, dá espaço para a mente dela devagar. Por que ele ainda não respondeu? Será que ele está perdendo o interesse? Parabéns. Você entrou na cabeça dela. A previsibilidade mata a atração. A incerteza emocional a alimenta. Quando ela sente que quase te conquistou, mas não completamente, você ativa uma resposta psicológica mais profunda. Os homens têm medo de recuar quando as coisas estão indo bem. Esse medo é exatamente o motivo pelo qual isso funciona. Manter os pés no chão demonstra confiança, abundância e independência emocional. Você não se torna frio, você controla o ritmo. E quando demonstra afeto, o impacto é maior, porque é intencional, não desesperado. Essa dinâmica de aproximação e afastamento cria uma gravidade emocional. Ela se aproxima mais, ela tenta te reconquistar, e é aí que a obsessão se instala. 3. Faça-a sentir ciúmes. Sutilmente, o ciúme assusta a maioria dos homens. Eles acham que é tóxico, mas, quando surge naturalmente, é um dos gatilhos emocionais mais fortes que existem. O ciúme não tem a ver com magoá-la, tem a ver com lembrá-la, sem palavras, de que você é valioso e desejado. O erro que os homens cometem é centrar todo o seu mundo em uma única mulher. Eles abandonam a própria vida, as suas opções, a sua presença social. A atração desaparece rapidamente depois disso. As mulheres são programadas para desejar homens que outras mulheres desejam. Se ela perceber que você é desejado, sem que você se vanglorie ou se exiba, o interesse dela se intensifica. Isso não é flertar descaradamente. É energia, confiança, presença social. Outras mulheres curtindo sua companhia, naturalmente. Ela sente isso. E uma vez que o ciúme é ativado, ela se torna mais envolvida, mais atenta, mais emocionalmente conectada. Só não exagere. Confiança sutil atrai. Ciúme, forçado, repele. 4. Haja como se pudesse ir embora a qualquer momento. Nada é mais poderoso do que um homem que não tem medo de partir. A maioria dos homens se apega quando sente uma conexão. Eles pensam demais. Eles se comprometem. Eles abrem mão de poder. As mulheres não se apegam a homens que temem a perda. Elas se apegam a homens que se mantêm centrados, independentemente do resultado. Quando você se comporta como se pudesse ir embora, você sinaliza independência emocional. Você está aqui porque ela agrega valor, não porque você precisa dela. Essa postura a força a investir mais, a se perguntar como manter sua atenção, a se esforçar mais. Afastar-se não é uma ameaça, é uma norma. E normas criam respeito, o que alimenta a obsessão. 5. Seja imprevisível, nunca totalmente decifrável. Quando uma mulher sente que te decifrou, o entusiasmo desaparece. A natureza humana é atraída pelo mistério. A imprevisibilidade emocional a mantém engajada. Isso não significa caos. Significa quebrar a rotina, mudar a energia, manter a variedade emocional. Se você sempre responde instantaneamente, faça uma pausa às vezes. Se você é sempre sério,
Seja brincalhão. Se você sempre inicia a conversa, recue. Quebrar padrões a mantém alerta. A curiosidade se transforma em fixação. Previsibilidade é entediante. Mistério é magnético. 6. Desperte o lado competitivo. Dela, as mulheres podem não admitir, mas a competição muda a forma como elas se sentem. Quando ela vê outras mulheres interessadas em você, a percepção que ela tem do seu valor aumenta exponencialmente. Você não precisa se exibir. Basta viver uma vida que atraia atenção naturalmente. A competição gera urgência, faz com que ela se envolva emocionalmente, transforma atração em apego. 7. Dê atenção e depois retire-a. Atenção constante mata o desejo. O contraste cria obsessão. Quando ela sente a sua presença e depois sente a sua ausência, ela começa a buscar essa sensação novamente. Pare de ter medo do silêncio. Deixe-a sentir sua falta. Deixe-a se perguntar. A atenção só importa quando é conquistada. 8. Recompense-a com o silêncio. O silêncio não é fraqueza, é poder. A maioria dos homens entra em pânico em momentos de silêncio. Homens fortes permanecem imóveis. O silêncio, usado intencionalmente, cria desequilíbrio, curiosidade, atração emocional. Não o tratamento do silêncio. Espaço estratégico. Presença em primeiro lugar. Silêncio em segundo. Esse contraste impacta profundamente. 9. Quebre os padrões dela. Gentilmente. As mulheres operam com base em roteiros emocionais. Quando você segue o roteiro, você se torna esquecível. Quando você o interrompe sutilmente, você permanece na memória. Não reaja como ela espera. Mude de direção com calma. Mantenha o equilíbrio. Quebrar padrões gera fascínio. 10. Mantenha-se emocionalmente inabalável. Não se trata de ser frio. Trata-se de domínio emocional. Homens reativos são previsíveis. Homens centrados são magnéticos. Quando nada te abala, flertes, silêncio, testes, ela se aproxima emocionalmente. Autocontrole emocional é raro, e a raridade gera obsessão. Conclusão. Essas não são artimanhas, são mudanças. Elas não te tornam manipulador, elas te tornam inabalável. O poder não é conquistado, ele é incorporado. Se você se identificou com isso, inscreva-se. Este não é apenas um conteúdo, é um espaço para homens que cansaram de fingir e estão prontos para liderar. Mantenha-se centrado, mantenha-se afiado. Até a próxima.